Parâmetros adicionais da empresa. Essas informações são referentes somente à empresa que você está trabalhando neste momento. Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará em relação a essa empresa, inclusive disponibilizando ou não alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível, é porque, de acordo com as suas informações, a empresa não precisará dela. Para definir os parâmetros adicionais à empresa, acesse o menu Manutenção Empresas, Parâmetros adicionais à empresa. A tela é dividida em abas. Aba Informações Gerais. Controla contas a pagar e controla contas a receber. Indique se você irá utilizar o controle de contas a pagar e contas a receber. Assim, as opções dos menus relacionados a esses controles estarão disponíveis no sistema. Utilize a autorização de pagamento para contas a pagar. Assinalando essa opção, o sistema irá permitir as movimentações das contas a pagar apenas se elas possuírem autorização de pagamento. Desdobramento das contas em despesas e centro de custo para as contas a pagar e receitas e centro de custos para as contas a receber. As contas a pagar podem ser desdobradas em despesas e centro de custos ou ambos. Essas informações são necessárias se você deseja exportar esses dados para a contabilidade, como operações de compra, ou serão úteis para a emissão de relatórios gerenciais. E utiliza controle de pagamento para as contas a receber também. Defina se irá utilizar receitas e centro de custo ou ambos. Essas informações serão necessárias se você desejar exportar dados para a contabilidade, como operações de venda. E também será útil na emissão de relatórios gerenciais. E é importante salientar, a partir do momento que você definir que irá utilizar receita ou centro de custo ou despesas, e fizer o primeiro cadastro para eles, essas informações não poderão ser alteradas. Para que você consiga mudar a parametrização feita, terá de eliminar todas as movimentações realizadas vinculando centro de custo, receitas e despesa, para só depois conseguir alterar o parâmetro definido. Tipos de documentos utilizados nas movimentações. Esses documentos vêm previamente preenchidos, mas nada impede que você utilize outros documentos para as movimentações. Quando você for fazer um cálculo de juros, documento JUR, cálculo de multa, MULT, despesas bancárias, BCO e assim por diante. Taxa de juros diária. No meu caso, eu disponibilizei uma taxa de juros de 2%. Informe nesse campo a taxa de juros diário que mais será utilizada pelo sistema. Essa taxa será utilizada como valor padrão para a taxa de juros para as contas a receber, pois para as contas a pagar você não irá conseguir definir a taxa. Quem vai fazer essa definição é o seu fornecedor. No momento de cadastrar os juros, você poderá alterar essa alíquota. Data ativa para lançamentos. Se você desejar controlar as datas de cadastros e emissão das contas a pagar e contas a receber e da data das movimentações das contas, poderá assinalar essa opção e indicar os dias de tolerância. Assim, o cadastro e emissão de contas a pagar e contas a receber e os movimentos dessas contas serão efetuados apenas na faixa informada. Para definir a data ativa, basta clicar no botão com o botão direito do mouse no centro da tela e fazer a alteração posteriormente ao cadastro dos parâmetros adicionais à empresa.
Utilizar desconto condicional de acordo com o vencimento. O desconto condicional, ou antecipado, é utilizado nos lançamentos de contas a pagar e contas a receber, onde você poderá informar a data limite de desconto, a porcentagem ou o valor desse desconto. Exibir tela com as contas vencidas na definição da empresa e também exibir as contas em atraso. Essa opção, na definição da empresa, serão listadas com possibilidade de impressão todas as contas a receber e a pagar que foram vencidas no dia de ontem ou antes disso e que ainda não foram baixadas. Utiliza conversão para moeda estrangeira nos relatórios. Assinale essa opção se você deseja imprimir os valores dos relatórios do contas a receber e contas a pagar em moeda estrangeira. Seria um comparativo entre as despesas em moeda estrangeira. Se você for utilizar essa opção, você deverá definir qual é a moeda estrangeira que você irá utilizar e deverá também, todos os dias, informar o valor da cotação dessa moeda. Considerar prioridade a baixa do valor principal. Na movimentação do contas a pagar e a receber, quando você informar o movimento de baixa e houver lançamento de outros acréscimos, como juros, despesas bancárias, etc., o sistema dará prioridade para abater o valor principal das contas. Do contrário, ele irá gerar movimentos de baixa para os acréscimos primeiramente, e o que exceder do valor do acréscimo será utilizado na baixa do valor principal. Permitir data de baixa anterior à emissão. Ao assinalar, você permitirá que o sistema aceite que um documento tenha sido recebido antes mesmo da sua emissão, ou seja, um recebimento antecipado, que poderá ser total ou parcial. Caso contrário, apenas lançamentos com data igual ou posterior à data da emissão serão aceitos. Para esses recebimentos antecipados, nós poderemos tratar também como adiantamento de clientes ou adiantamento a fornecedores. Imprimir nota recibo de débito após a baixa das contas. Para toda gravação de movimentação de contas a receber, o sistema solicitará a confirmação da impressão. Ele dará uma mensagem se você deseja fazer a impressão da nota ou do recibo de débito. Considerar as duplicatas de subcontratos nos contratos principais para exportação para bancos. Se você utiliza no sistema de vendas o recurso de contratos com subcontratação, essa opção estará habilitada e você poderá utilizá-la nas parcelas dos contratos vinculados e eles serão agregados ao valor do contrato principal no momento da exportação para os bancos. A baixa da duplicata principal deverá ser feita acessando o menu de baixa de duplicatas de subcontratação. Considerar o saldo devedor dos documentos na exportação para banco. Assinalando essa opção, quando você realizar uma exportação para banco, arquivo de remessa, e o documento tiver baixa parcial, o sistema irá gerar o arquivo da remessa apenas com o valor em aberto com o saldo do documento. Considerar o saldo devedor nos documentos na emissão do boleto. É a mesma situação. Assinalando essa opção, quando você realizar a emissão de um boleto e o documento tiver baixa parcial, o sistema irá gerar o boleto bancário apenas com o valor em aberto, com o saldo do documento. Exibir tela com os clientes que devam receber retorno na definição da empresa. Assinalando essa opção, se você cadastrar uma ocorrência com data de retorno,
para um cliente, fornecedor, contas a pagar ou contas a receber, ao definir a empresa na data do retorno cadastrado, o sistema exibirá o texto informado na ocorrência. Desconsiderar sábados, domingos e feriados no cálculo da data de disponibilidade. No cadastro do banco, temos o campo para informar os dias de disponibilidade, no valor da conta corrente da empresa, após o recebimento do documento pelo banco, assinalando essa opção, o sistema irá desconsiderar os sábados, domingos e feriados para calcular os dias de disponibilidade do banco. Utilizar o orçamento de previsão para receitas e despesas. Caso em sua configuração foi definido que você irá utilizar receitas para contas a receber e despesas para o contas a pagar, você conseguirá informar para o sistema o valor previsto para recebimentos e pagamentos do mês e conseguirá verificar a variação entre o previsto e o realizado. Mas atenção! Para essa opção, o sistema não considera apenas contas baixadas no mês. Para comparação com o previsto, o sistema irá verificar todas as contas a receber e a pagar com vencimento dentro do período. Gera senha do boleto bancário. Com esta opção, quando você enviar um boleto bancário através de e-mail para um cliente, ele só conseguirá abri-lo se ele fornecer uma senha. Aba Movimentação Bancária e Adiantamentos. Controla movimento bancário. Indique se você irá utilizar o controle de movimentos bancários disponíveis no sistema financeiro. Assim, as opções do menu relacionadas a esse controle ficarão disponíveis. Desdobramento de movimentação bancária, despesas, receitas e centro de custo. A cada movimentação bancária que você cadastrar, você poderá desdobrar o valor dessa movimentação em despesas, no caso de saídas, receitas, no caso de entrada, e centro de custo, ou ambos, desde que esse lançamento não faça referência a uma baixa de contas a pagar ou a receber, e não seja referente a uma transferência de valores. Essas informações serão necessárias na exportação para a contabilidade, se você desejar contabilizar esses valores, e também serão utilizadas na impressão de relatórios gerenciais. Informações mais utilizadas para movimentações bancárias. O preenchimento dessas informações tem como objetivo facilitar a entrada de dados nas movimentações das contas, trazendo essas informações como valor padrão aos respectivos campos. Essas informações são referentes às movimentações tanto do contas a pagar como do contas a receber, exceto o código do histórico de entrada e saída, que se refere especificamente às movimentações que representam. Quando você utilizar essa movimentação, você poderá alterar a informação se houver necessidade. Realizar movimentação bancária após baixas. Caso tenha assinalado que utiliza controle de contas a pagar e contas a receber, esses campos estarão disponíveis. Se você assinalar essa opção, ao gravar as movimentações de contas a receber ou a pagar, será gerado automaticamente a movimentação e o lançamento bancário com as informações referentes à movimentação que estava sendo realizada. Valida código do histórico para movimentação bancária. Se você assinalar essa opção, ao gravar as movimentações de contas a receber ou a pagar, será verificado se o código do histórico está preenchido, obrigando o seu preenchimento se o mesmo não estiver preenchido. Concilia movimentação bancária.
Ao assinalar essa opção, será possível realizar a importação do arquivo OFX do banco e fazer a conciliação bancária. Histórico para movimentos de desconto de duplicatas. São históricos utilizados somente para o lançamento do recebimento de duplicata descontada no sistema bancário, onde no lançamento do valor nominal das duplicatas descontadas pode informar o histórico de entrada. E em lançamentos do valor de despesa com desconto de duplicata, um histórico de saída. Caso a empresa utilize rateio por despesas e tenha tido informado o lançamento do valor das despesas com desconto de duplicata, o código de despesa para lançamento do valor das duplicatas deverá também ser informado. Se a empresa trabalha com descontos de duplicatas, você deverá cadastrar os históricos que serão utilizados em cada um desses descontos. Você poderá ainda separar esses históricos, histórico para valor do IOF, do desconto de duplicata, da tarifa bancária, da tarifa do boleto e da taxa de juros. Adiantamentos. Controla adiantamento de clientes. Essa opção ativa opções para manutenção de adiantamento de cliente no contas a receber. Essa opção será habilitada se estiver assinalado que utiliza movimentação bancária e realizar a movimentação bancária após as baixas dos contas a receber. Essas definições nós faremos na aba seguinte. Controla adiantamento a fornecedores. Essa opção irá ativar a manutenção de adiantamento a fornecedores no contas a pagar. Essa opção será habilitada se estiver assinalado que utiliza movimentação bancária e que realiza as movimentações bancárias após baixas dos contas a pagar. Aba Cheques pré-datados. Cheques pré-datados, você deverá assinalar se irá utilizar o controle de cheques pré-datados, podendo ser cheques desvinculados ou vinculados. Gerar adiantamento a clientes ou fornecedores para as diferenças de valores maiores de contas a receber e a pagar. Quando essa opção é assinalada, as diferenças de valores maiores do contas a receber e a pagar serão informadas em adiantamento de clientes e fornecedores, e o sistema fará isso automaticamente. Gerar as movimentações bancárias para os cheques pré-datados que estejam vencendo. Essa opção valida a data de vencimento do cheque, conforme a data do cadastro. Se assinalada essa opção, na manutenção dos cheques pré-datados, não será permitido a entrada de uma data de vencimento nos cheques menor do que a data de cadastro desse cheque. O campo Cheques pré-datados modo desvinculado só estará disponível para cadastro se você definiu na parte superior da tela que irá utilizar cheques desvinculados do contas a pagar e a receber. Cheques para terceiros. Se assinalada essa opção, os cheques recebidos para a baixa de um contas a receber, que for cadastrado em cheques pré-datados, poderão ser utilizados para baixar um contas a pagar, disponível para cheques pré-datados no modo vinculado e também desvinculado. Se na aba anterior você definiu que irá utilizar adiantamento de cliente e adiantamento a fornecedor, informe um histórico para adiantamento de cliente e devolução de adiantamento de cliente. Esse histórico será de entrada e esse de saída. Informe também qual o histórico que você
utilizará para adiantamento a fornecedor, que será um histórico de saída, e de devolução de fornecedor, que será um histórico de entrada. Baixa, contas a pagar e a receber. Opção disponível apenas para o modo de cheques vinculados, onde você poderá definir qual data será considerada para a criação do movimento da baixa no contas a pagar ou contas a receber. Na data do lançamento do cheque, na data do vencimento do cheque, ou se você não utiliza cheques pré-datados. Aba Estrutura de Receita, Centro de Custo e Despesas. Nesta aba, você irá definir a estrutura das suas receitas, centro de custos e despesas, e a quantidade de níveis e quantos caracteres terá cada nível que você irá utilizar na sua empresa. E importante, essas informações não poderão ser alteradas a partir do momento em que você cadastrar um registro na tabela de receita, centro de custos ou despesas. A informação de níveis para o centro de custo e para as receitas permite que alguns relatórios tornem as informações mais expressivas, através de totalizações e agrupamentos sintéticos. Informações para preenchimento dos boletos. Você poderá informar o local do pagamento e a instrução que serão impressas no boleto de cobrança. Aba Integração. Nesta aba, você irá configurar a integração com o sistema contábil. Esta aba possui uma outra aba de continuação dessas informações. Então, defina como será a integração com o sistema contábil, depois acesse Integrações Parte 2 e Integrações Parte 3, onde você definirá se os seus clientes e fornecedores terão contas contábeis analíticas, uma conta contábil para cada cliente, uma conta contábil para cada fornecedor. E nesse caso, não será nos parâmetros que você definirá a conta contábil, e sim no próprio cadastro do cliente ou do fornecedor. Se você definiu que a conta contábil é sintética, você fará a definição da conta no próprio parâmetro da empresa. Depois de configurada todos os parâmetros, salve as informações.